Irmãos e irmãs, nós estamos na oitava do Natal, ou seja, tanto o Natal quanto a Páscoa são celebrados em vários dias como um só. Especificamente, 8 dias formam um único dia. Então hoje ainda é Natal, né? Feliz Natal. Neste dia, durante a oitava do Natal, celebramos uma festa, a festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Podíamos, nesta festa, pensar que Deus, podendo se manifestar ao mundo de diversos modos, meios, situações, que Deus, para quem nada é impossível, resolveu se manifestar no seio de uma família. Ele se encarnou, tomou forma, tomou jeito de gente no seio de uma família. Então aqui nós percebemos, também intuímos, o quanto Deus quis e quer santificar a família. O quanto Deus quer se fazer também uma família. E podíamos até pensar que na origem Deus não é uma solidão, Deus é uma comunhão de pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não seria, portanto, estranho pensar que Ele deseje também entre nós ser família, porque lá na sua constituição, Ele já é uma família, uma comunhão. Bom, essa família onde Jesus nasceu, morou na Galileia, em Nazaré. Alguém perguntou para um dos apóstolos se de Nazaré pode vir alguma coisa boa. Um lugarejo desprezado, não desprezível, mas desprezado. Um lugar pobre da Palestina. E foi lá que Jesus tomou carne, jeito de gente, no ventre de Nossa Senhora. Bom, interessante notar que grande parte da vida de Jesus, ele passou na família. Nós sabemos que a sua missão pública, a sua atividade pública, começou próximo dos 30 anos, ali pelos 30 anos de vida. Se foi aos 30 anos que ele começou a agir, né, como o Messias, digamos assim, tendo inaugurado a sua missão com o batismo de João, esses 30 anos, ele ficou numa espécie de imersão familiar, vivendo família, sendo família. E estou insistindo aqui na palavra família, porque a família é a base de tudo. A gente sabe, se a nossa família não vai bem, se nascemos numa casa cujas bases familiares não são tão firmes, o quanto nos faz falta. O quanto vivemos atropelados na vida por não ter aquelas boas referências, aquelas boas pilastras, aqueles bons modelos que nos inspiram e também nos cuidam. O que mais que a gente podia dizer? Que nesse tempo todo, imagino, né? Jesus tenha aprendido a arte da família, tenha estado com os parentes, enfim. Não sei se ele ajudou em casa, mas imagino que sim, né? Às vezes a gente se esquece, quando fala assim família, se esquece que naquele tempo não era o que a gente tem hoje, né? Me lembrava na missa anterior, por exemplo, quantos de nós aqui, tendo assim pelo menos uns 40 anos, quantos de nós viveu a adolescência? Não existia esse negócio de adolescente. Muitos aqui que têm um pouquinho mais de idade, não foi adolescente, embora passou pelas mesmas idades que hoje passam os adolescentes. Então, uma percepção nova, uma formatação nova, uma leitura nova, uma teorização nova, uns novos costumes. E hoje, então, antes eu acho que era mais ou menos assim, né? Tinha criança, tinha o jovem, tinha o adulto, e o jovem era pouco tempo também, né? Tinha o adulto e depois já tinha o velho, nem era idoso, era o velho, né? Agora ficou mais chique, idoso, né? Outra
não sei se só nomenclatura, uma outra forma. Hoje tem criança, né, que é o bebê, depois tem o pré-adolescente, o adolescente, o pós-adolescente, o pré-jovem, o jovem, o pós-jovem, quase um curso de academia, né? Tem o pós, né? Daqui a pouco vai ter o pós-doutorado, né? De adolescência. Só para dizer assim, então nós pensamos uma família e teríamos que intuir o que é o núcleo dessa família. É isso que não pode mudar. Outras coisas podem mudar. E vai mudar na medida que cada pessoa se unir a outra e cada um levar um pouco e trazer um pouco e surgir uma novidade, né? Padrões muito rígidos, cada vez menos presentes estão aí na sociedade, mas tem um núcleo, esse não pode mudar. E talvez seja isso um pouco que eu gostaria de insistir nessa conversa com vocês. Primeiro, que a gente pode aprender dessa festa da Sagrada Família, é que é preciso pôr Jesus na casa da gente. Deus presente na família. Deus sustentando a família. Deus sustentando, santificando, unindo as pessoas. É preciso que assim como Jesus entrou naquela família, Ele entre na nossa família. Que a gente descubra ou redescubra ou tome consciência de que a família é um santuário. Um santuário. Essa igreja tem o título de santuário, um lugar onde Deus mora de modo especial. A sua casa é um santuário, a sua família é um santuário, um lugar onde Deus mora de modo especial. Às vezes, um ilustre desconhecido, ou talvez o cachorrinho tenha mais cuidado e atenção do que a presença do Senhor. Talvez você gaste muito mais tempo com as suas plantas que com o Senhor, mas Ele está lá, presente lá, vivo lá, ajudando, ajustando, santificando lá o seu lugar, o seu espaço. Então a primeira coisa é isso, pôr Jesus na família. Não se, acho que não é assuste a palavra, mas não fiquem assim muito impactados com o exemplo que vou dar ou com a especulação que vou fazer. Soa um pouco assim engraçado, algo surpreendente, que um casal não tenha vergonha de estar um diante do outro nu, e não deveria ter, né? Mas tenha vergonha, por exemplo, de rezar junto. No mínimo estranho. Não ter vergonha de estar nu, mostrar o seu corpo ao outro, e não deve ter mesmo, mas ter vergonha de rezar junto. O que será que leva um casal a não ter intimidade de oração? Não é só o casal vir à igreja, é o casal rezar junto. É o casal que um dia decidiu vir à igreja pedir a bênção para o seu matrimônio e depois resolveu levar Cristo Jesus para a sua casa e não fazer nada sem que Ele ajude a tomar decisões, a ilustrar a vida. Porque muitos vêm e se casam e só voltam depois para trazer a criança para batizar, e só voltam depois, uma vez ou outra, na vida ou na morte, para participar de alguma missa. É preciso um pouco mais para santificar essa casa, para ter espaço nessa casa. Então estou insistindo muito nesse ponto. É preciso pôr Cristo Jesus na casa, na vida de vocês, para que Ele cresça com vocês, assim como crescem as crianças, crescem os cãezinhos, né? Crescem as plantas, cresce a barriga, cresce a careca, cresce... Então que Ele cresça também na sua casa, que Ele seja reconhecido na sua casa, porque uma casa, uma família, não comparada à igreja, um santuário, ela vai ser comparada a um açougue, um lugar de carne, de interesses menores. Satisfeito um momento, acabou. Então é preciso que haja
A segunda coisa que eu vou dizer agora, como núcleo da família, é o amor. O amor é quem sustenta a família. Mas fiquem tranquilos, né? Não deturpem a fala do padre, o amor não paga conta. O amor, ele não vai necessariamente transformar um psicopata. Então as questões muito pessoais de cada um, elas vão permanecer. O amor como uma decisão de cuidar do outro. O amor como uma decisão de se dar ao outro. O amor como uma decisão de comunicar, não algumas palavras, mas comunicar a sua vida ao outro. Isso não muda. Hoje a gente pode ver assim, muitos modelos de família, e alguns ficam até escandalizados, mas isso não é o problema. Eu acho que o escândalo devia ser que as famílias hoje tiraram Deus do centro da casa. E se tirou Deus do centro da casa, pôs alguma outra coisa. Às vezes até um Buda de bunda virada para a porta, com uma moeda embaixo. Superstição tem a ver com idolatria. Isso sim. Ou pôs outra coisa. As preocupações do dia a dia, você se vê assim totalmente consumido por elas. 10 coisas boas aconteceram, mas tem uma que não está boa, e essa envenena todas as boas, você não tem motivo para estar alegre. Se deixou levar pela enxurrada daquilo que não vai bem. O núcleo da família precisa ser restaurado, precisa ser resgatado. É preciso dar importância e tempo à família. Você pode até dizer que não tem tempo para vir à igreja, mas não pode não ter tempo para a família, para conviver, para conversar. Li faz algum tempo, mas me perdoem, não vim com essa ideia preparada. Um especialista, não sei no quê, mas tem a ver com família, dizia que, por exemplo, um pai que por vezes passa o dia fora trabalhando, pode se sentir de algum modo também culpado, ausente, e daí aquelas consequências desagradáveis todas. Diz assim que 20 minutos bem intensamente vividos ali, chegou em casa, reserva lá, que seja 20 minutos, mas de boa presença mesmo, desliga-se das outras coisas, concentra-se ali, ajuda a criança a fazer a tarefa, brinca com ela, salva a lavoura. Salva a lavoura. Porque senão, quem não se faz presente, começa a ir à falência, porque vai comprar muito presente. Porque quem não está presente, compra muito presente. Substitui a sua ausência por coisas. Coisas que duram apenas um instante. Que poderiam ser expressão de afeto e não compra da paz da consciência, que não vem. Não vem. Então, retomar, resgatar, reencontrar um tempo para estar, para ser família. Nunca é desperdício cultivar da família. Retomo que a família é o fundamento de tudo, das coisas. E vejam quantas coisas ouvimos hoje aqui na palavra. Tem conselho para todo mundo hoje nas leituras, mas não escapa ninguém, né? Vou só retomar alguns, mas tem para todo mundo. Retomem em casa. Olha, da segunda leitura, por exemplo, da carta aos Colossenses, o que São Paulo diz para a família? Diz assim: vocês são amados por Deus, vocês são os santos eleitos de Deus. Por isso, revistam-se na família de sincera misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se, ajudem um ao outro a se elevar, suportem-se um ao outro e perdoem-se mutuamente se um tiver queixa contra o outro. O que acontece? Um vai guardando. O que tem gente na família que tem estoque de mágoa? Estoque. Daria para buscar uma daqueles carros que esgotava a fossa, né? Aqueles carros que esgotavam a fossa, carro-pipa.
precisar de uns 3 desses para esgotar o estoque de ódio que tem, de indiferença que tem, de mágoa que tem, porque um dia a outra pessoa olhou de um jeito não muito agradável, ao invés de comunicar positivamente, amuou e guardou. Aí um dia uma palavra do nada vem e vem uma explosão desmesurada. E daí fica um campo minado a casa. Como é que vai dar certo a família dessa? E o que tem de gente, de família e de padre, todo mundo que pode correr esse risco de ter estoques. Então perdoem-se, suportem-se, sejam pacientes, bondosos, humildes, mansos. Como o Senhor perdoou vocês, perdoem vocês também. Mas sobretudo, atenção, sobretudo, amem-se, porque o amor é o vínculo da perfeição. Você pode trabalhar a vida inteira, pôr comida boa, carro bom, tudo bom em casa, mas sem amor não vale muita coisa. Para não dizer que não vale nada. E a gente começa a descobrir essas coisas quando começa a faltar. Os filhos vão embora, fica 2 tontos em casa. Não sabem como viver, como fazer, não sabem se olhar, perderam a intimidade, não tem assunto. Quando um fala, o outro já parece ping-pong, já rebate. E passam o dia jogando ping-pong, um devolvendo para o outro a bolinha. Não se enxergam, não se escutam. Como é que uma família assim vai adiante? Essas coisas elas não mudaram. Essas coisas não mudaram, esse núcleo não mudou. Não queria ir tão longe, mas vou esticar mais um pouquinho aqui a conversa. Olha os conselhos então do livro do Eclesiastes. Deus honra o pai nos filhos. Quem honra o pai alcança o perdão dos pecados. Quem respeita a mãe é como alguém que junta tesouros. O que vai ter de mãe agora, dizendo isso para os filhos, ó, leia aqui o que está escrito na palavra de Deus, né? O que tem não agora, né? Quem honra o seu pai vai ter alegria com os próprios filhos. No dia que orar vai ser atendido. Quem respeita o seu pai vai ter vida longa. Quem obedece ao pai é consolo da mãe. Filho, ampara o seu pai na velhice, não lhe cause desgosto. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo com ele. Tem mais, depois vocês pegam. Voltando à segunda leitura, mulheres, sejam submissas aos maridos, mas não se ele for tonto, não se ele for estúpido, não se ele for grosso, porque ele tem que amar você, dar a vida por você. Maridos, amem suas esposas, deem a vida por elas. Filhos, obedeçam aos pais. Pais, não irritem os filhos. Veja, se a gente conseguir estabelecer esse mínimo de harmonia em casa, mesmo que a família seja nova, seja diferente, ela terá um núcleo de sustentação. Então que a Sagrada Família ajude a nossa família a dar certo. Um dos conselhozinhos que dou no dia do casamento é o seguinte, eu digo assim, no dia que casam, né? Quem casou aqui já escutou isso. Quem não casou, escuta agora, e no dia se casar, quem sabe escute, porque vai que um dia que eu esqueça, né? Então, a partir de hoje, a partir do dia do seu casamento, a partir de hoje, não gaste um dia sequer, não gaste 1 hora, não gaste R$1 pensando como que eu vou escapar dessa. Gaste todo o tempo, todo o seu amor, tudo que você tem para fazer dar certo. Às vezes a gente gasta muito tempo para não dar errado, mas se esquece de cuidar para dar certo. Eu, padre, preciso me empenhar para o meu ministério dar certo. Eu não sei direito o que é isso de dar certo, mas eu sei que tem que dar certo. Então vou me empenhar para passar por ali, pela mansidão, compreensão, perdão. E quem de nós aqui não precisa dessas coisas? Quem? Quem aqui ao me escutar não está cheio, assim, fervilhando a cabeça e o coração de sentimentos e de vontade de estar com aquela outra pessoa para já conversar e já pôr panos quentes? Quem?
Vamos permitir a Deus que Ele restaure a família da gente, que Ele renove a família da gente. A família é a base de todas as coisas. Se a primeira sociedade que a gente vive, a família, não estiver bem, como imaginar que a grande sociedade estará bem? Se a família é a célula da sociedade. As células estropiadas, uma sociedade estropiada. É na casa da gente. Vocês já estão cansados, né? É na casa da gente que a gente aprende a amar, a perdoar, a partilhar, a esperar. É na casa da gente que a gente aprende a ser gente. Que o Senhor nos dê essa graça de renovar a nossa família. Vamos repetir assim: Jesus, Maria e José. Minha família vossa é. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.